Gálatas. Esse texto que o Senhor meu mexeu comigo, não pode me chamar. Fala nele. Tiago, capítulo de número 5, Gálatas 5. Antes, porém, vamos lá em Gênesis 1:26. É mais fácil aqui, rapidão. Vamos lá em Tiago. Gênesis 1:26. 1:26. Muito bonito das folhas das Bíblias. Gênesis 1:26 diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre os animais domésticos, e sobre toda a besta da terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Acompanhe o seu curso. 5:16. Diga assim: digo, porém, andai no Espírito, e assim jamais cumprireis a cobiça da carne. Porque a carne milita no desejo contrário do Espírito, e o Espírito deseja o que é oposto à carne. E ambos se opõem um ao outro, para que vós não façais o que quereis. Porque se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas publicamente, as quais são prostituição, fornicação, imundície, dissolução, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúme, iras, discórdias, divisões, heresias, invejas, homicídios, embriaguez, glutonarias com orgias e todas as coisas semelhantes a estas. Como já vos disse antes, também vos digo agora: os que praticam estas coisas jamais herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. Amém? Querido Deus, amado Pai, uma vez mais, Senhor, a tua presença aqui estamos. Senhor, fala conosco, Pai. Aleluia. Ó Deus, ministra ao coração da tua igreja, Pai amado. É o Senhor quem faz, é o Senhor quem pode. A palavra é do Senhor, o Espírito é do Senhor, a igreja é do Senhor, nossas vidas é do Senhor. Aqui tudo é do Senhor, para o Senhor e para o bem que internet do Senhor. Tenha liberdade em nosso meio, Espírito Santo. Fala conosco, corrige-nos, nos prepara, Senhor, nos apruma, meu Deus, conformidade com a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus, pela tua palavra. Amém e amém. Podemos assentar, irmãos. Muito obrigado.
Meus queridos irmãos, rapaz, meu Deus do céu. Meus queridos, nós estamos, eu quero, Gênesis capítulo 26 diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quarta-feira passada eu falei do caráter, sobre o caráter, sobre, que é para mim é um dos princípios da palavra de Deus. Porque sem caráter nós não vamos conseguir herdar o reino de Deus. Sem caráter nós não vamos avançar no Senhor. Sem caráter nós podemos chegar, que eu disse já na quarta-feira passada, nós podemos chegar lá diante de Deus, no céu, não, diante de Deus, e Ele falar: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Irmão, não tem argumento que vai mudar a posição de Deus diante de nós. Você pode falar: eu profetizei, eu orei, eu falei, eu expulsei, eu ajudei, eu fiz a tua obra, eu fiz caridade, Deus, eu dei cesta, eu dei isso, eu fiz aquilo, eu fui dizimista, eu fui ofertante. Irmão, você pode falar o que for diante do Senhor, se Ele não os conhecer, se Ele dizer: apartai-vos de mim que eu não os conheço. Aquela pessoa estava fazendo algo não para Deus. Ela poderia até achar que estava fazendo para o Senhor, mas na realidade, irmãos, Deus não conhecia ela. E se nós não temos caráter, irmão, uma pessoa que vem aqui na terra sem caráter diante de Deus, irmão, ele está nessa lista de Deus poder, se não se arrepender, se não mudar o seu comportamento, a sua atitude, se não for, irmãos, olha só, façamos o homem conforme a imagem e a nossa semelhança, nós fomos criados dessa forma. Deus fez o homem, irmãos, com caráter. E eu quero trazer algo sobre o caráter que nós vamos jogar lá em Gálatas, nas obras do Espírito e da carne. Porque o caráter, irmãos, é o conjunto de qualidades, irmãos, é o conjunto de defeitos, é o conjunto de hábitos que cada indivíduo tem. Isso forma o caráter dele. Isso forma, irmãos, o caráter da pessoa. Então, é esse conjunto de características, de traços relativos, irmãos, a maneira de agir, a maneira de reagir. Falando, voltando um pouquinho na definição de caráter. Então, a maneira que a pessoa reage, a maneira com que a pessoa age, isso vai determinar o caráter dela. Esse conjunto de comportamentos, irmãos, vai determinar o caráter dela. Vai ser possível verificarmos e entendermos como ela é. Como é o caráter. Então, irmãos, às vezes nós estamos acostumados a ouvir muitas pessoas dizerem às outras que não têm caráter: olha, você não tem caráter. Você não tem. Não ouvimos isso? Porque todos nós temos caráter. Agora nós entendemos que todos nós temos caráter, não temos? Por essa definição de caráter, é a forma da pessoa agir, reagir aos defeitos, é o conjunto dessas qualidades ou dos defeitos. Então todos têm caráter. Só que pode ser um caráter corrompido, ou pode ser um caráter de um bom cidadão, de um bom servo de Deus, com qualidades especiais, irmãos. Só que às vezes ele é mau, tem caráter, mas é mau. Tem caráter, mas é distorcido em conformidade com a palavra. Às vezes pode ser um caráter bom para a sociedade, porque a sociedade valoriza a pessoa que mente, a pessoa má. Então, de repente, ela tem um caráter mau, e a sociedade aí fora está aplaudindo, está beleza, é normal. Mas para nós cristãos, servos de Deus, irmãos, nós não podemos aceitar, nem ter isso na nossa vida, esse mau caráter. Porque o nosso caráter tem que ser um caráter o quê? Bom. Porque nós vamos ver lá na frente os frutos do Espírito. E quem tem um mau caráter não gera eles, não tem eles na vida. E Deus, irmão, criou eu e você, irmão, a imagem, façamos o homem a imagem e a semelhança dele. Não foi isso? Quando Deus criou nós, o homem, quando Deus criou-nos, Ele colocou em nós o seu caráter. O caráter dele estava conosco, o seu espírito, a personalidade
Deus, irmãos, na vida do homem e das mulheres, para que as marcas comecem a produzir um novo estilo de vida, para que o homem ele vá crescendo no Senhor. Assim ele também, você vai trabalhando em nós. Você lembra, irmão, quando você veio para a casa de Deus, você conheceu o Senhor? Você lembra como você e eu éramos? Aí Deus, irmão, ele vem, irmão, vai trabalhando, vai nos polindo, irmãos, vai nos preparando, irmãos, ele vai nos trabalhando em nós, irmãos. Nós estamos sempre, irmãos, numa reforma, irmão, porque a palavra vem dar uma melhorada nisso, a palavra vem dar outra melhorada. Deus vem nos convence disso, nos convence daquilo, irmão, nós vamos melhorando na presença de Deus. Nós vamos ficando melhores no Senhor, na presença dele. E às vezes, irmãos, o trabalho de Deus, irmão, em nossas vidas causa dores em nós. Causa dor, porque, irmãos, um polimento, irmãos, algo que Deus faz, irmão, uma raspada, uma cortada que Deus faz na nossa vida, irmão. Às vezes ela dói, irmão, mas isso é para preparar nós, é transformando o nosso caráter, é mudando eu e você para se enquadrarmos na palavra de Deus, para herdarmos o céu, para produzirmos frutos, irmãos, do Espírito Santo, que veio glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Deus trabalha dessa forma em nós, irmãos, causa dores, e nós vemos, e muitos irmãos que estão à nossa volta também, a Deus trabalha para garantir a segurança de muitos queridos, irmãos. Talvez a medida de segurança mais aceitável seria a fixação de uma placa, irmãos, que diz: olha, Deus está trabalhando na minha vida, Deus está moldando a minha vida. Irmão, você tem que perceber isso. Você tem que perceber e olhar: nossa, como eu era, olha como eu já estou, e eu quero chegar lá, olhando para Cristo. Você olha para Cristo e fala: nossa, eu saí lá daquele monturo, e eu estou na trajetória aqui até eu chegar lá no céu, que o meu corpo será transformado, aleluia, que eu estarei lá com Deus eternamente. Então nós temos que ter essa visão de crescimento, irmãos. Então nós temos que entender, irmãos, que o caráter é uma marca feita por meio, irmãos, é cortando, é pulindo, é apertando, irmãos, que o caráter nosso é forjado, é feito, é preparado, é construído em Deus. É isso que o Senhor faz em nós. Porque quando Adão caiu, irmãos, quebrou, quando lá no jardim, lá no início, irmãos, o caráter foi corrompido, ou foi quebrada a aliança de Deus com o homem. O caráter de Deus, irmãos, que nós tínhamos o caráter dele, o espírito dele, a personalidade dele, esse caráter foi quebrado, foi corrompido, foi comprometido. E aí nós tivemos que ser alcançados, irmãos, pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Que Ele, irmãos, Ele tem nos conduzido à restauração dessa imagem que foi comprometida lá no Jardim do Éden. Ele tem trabalhado, Ele tem moldado, irmãos, e hoje nós estamos nesse processo, por intermédio da palavra, através de Jesus Cristo, nos conduzindo à restauração da imagem da criatura que Deus fez. Glória a Jesus. Então, irmãos, Gálatas, irmãos, o capítulo 5, versículo 16 ao versículo 21, irmãos, podemos dizer, irmãos, que o mau caráter, irmãos, está diretamente ligado aos frutos da carne. O mau caráter, irmãos, é uma pessoa que tem, ou que espelha, ou que tem esse comportamento de um caráter mau, ou de um mau caráter, irmãos. Ele está diretamente ligado aos frutos da carne. Então nós podemos dizer isso, irmãos. E quais são esses frutos, irmãos? Vamos ler eles aí, irmãos, para nós vermos. Como é fácil você verificar uma pessoa que está com seu caráter mau, corrompido, que ainda está vivendo, irmãos, como lá no Jardim do Éden, como Adão foi comprometido no caráter dele, a pessoa está vivendo ainda hoje. Agora nós que conhecemos Jesus Cristo, irmãos, nós já temos que viver, irmãos, a produzir os frutos do Espírito.
debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas publicamente. Olha só, irmãos. As obras da carne são que manifestam escondidas. Elas são vistas ou ela fica escondida, irmãos? Alguém percebe as obras da carne? Elas são visíveis. Elas são percebíveis, essas obras da carne, irmãos. Porque essas obras da carne, irmão, ela está diretamente ligada a quem tem um mau caráter. Irmão, não estou falando não, é a palavra de Deus. Vocês estão entendendo o que a palavra está dizendo? Então, irmãos, quem tem esse mal no caráter está ligado diretamente a quem produz isso, está relacionado. Em Gálatas 5, 16 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas publicamente, irmãos. Elas são vistas, irmãos. Não tem como quem produz, irmãos, a pessoa de mau caráter, ela vai produzir, irmãos, as obras da carne. Vai ser vista essas obras da carne. E elas serão publicamente vistas pelas pessoas. Palpáveis, observadas, elas são vistas publicamente. As quais são prostituição. Irmãos, olha aí. Você consegue ver, irmãos, quem tem essa atividade, irmão, quem faz isso? Fornicação. Publicamente, irmão. Imundícias. Dissolução. Idolatria. Feitiçarias. Inimizades, irmãos. É visível, irmãos. As contendas é visível. Ciúmes, não fica claro. A ira, discórdias, fica claro, porque a pessoa que tem esse mau caráter, ela vai produzir isso. Ela vai deixar isso à vista, irmão. Publicamente as pessoas vão olhar para ela e vai conseguir perceber isso. É isso mesmo que a palavra está dizendo. Então, mas quem tem esses mau caráter, não adianta, irmão, porque às vezes quer até esconder, irmãos, das pessoas, esconder de Deus, irmão. A Bíblia diz que os olhos de Deus são como chama de fogo, irmão. Mas aqui já fala que publicamente, imagine como está diante do Senhor, irmãos, que tudo está descoberto diante de Deus. Aí Deus olhando para mim e vendo o ciúme, e vendo a ira, e vendo a contenda da pessoa, vendo ela produzindo isso. E Deus olhando e fala: nossa, eu chamei essa pessoa, eu quero que ela esteja na minha presença para produzir frutos do Espírito, mas ela tem se colocado como alguém que produz o fruto da carne. Na verdade, não é o fruto da carne também, a palavra fala o fruto da carne também. Discórdias, iras, divisões, heresias, irmãos, a lista aqui é grande. Invejas, homicídios, embriaguez, não é visível, irmãos. É visível para a pessoa que não tem um caráter bom. Embriaguez, glutonarias com orgias e todas as coisas semelhantes a essas. Ainda muitas coisas semelhantes a essas aí também, não. Também está no pacote também, enquadrado quem tem um caráter mau. Esse que tem um caráter mau, ele produz esses frutos, mas esse fruto é da carne. É um fruto que distancia de Deus, é um fruto que não glorifica, não exalta o nome do Senhor. É um fruto que na igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não tem esses frutos, irmão. Ela não produz esse fruto, porque a igreja foi chamada, irmãos, para produzir um fruto, irmãos, para a glorificação e exaltação do nome de Deus. Foi para isso, irmãos. E aí, irmãos, nós vemos que, de igual modo, podemos também dizer que o bom caráter está diretamente linkado aos frutos do Espírito, a qual o apóstolo relaciona, irmãos, em Gálatas 22 ao 23. Mas o fruto do Espírito, irmãos, agora esse aqui, irmãos, é amor. Repita após mim: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Irmãos, olha que qualidades especiais. Você que é servo de Deus, irmãos, que tem um bom caráter para a glória do Senhor.
fala: Senhor, eu tenho um caráter bom, meu Deus. Pai, mas então agora você fala: Senhor, eu tenho esse caráter bom. Então verifica se você está produzindo esse fruto. Verifica se tem algum desses frutos, irmãos, relacionado a você, à sua vida, ao que você pratica, ao que você age, aquilo que você reage. Quando você reage a alguma coisa, está produzindo esses frutos. Quando você age, está produzindo esses frutos. Porque esses frutos, irmãos, está relacionado, diretamente relacionado ao bom caráter que você tem como cristão. Louvado seja Deus. Que Deus te chamou, me chamou, para nós termos um caráter bom e abençoado na presença dele. A igreja foi chamada para isso, irmão, para fazer a diferença, para conquistarmos as pessoas, irmãos, através da nosso testemunho. Irmão, você sabe qual que é o papel de um testemunho? Ou de uma testemunha? Quantos aqui são testemunhas de Cristo, irmãos? Aleluia! Você é testemunha de Cristo, irmãos. Irmãos, e uma das coisas principais que a testemunha tem que ter é caráter. E caráter do bem, bom. Por quê? Porque ela tem que falar a verdade. Ela tem que falar daquilo que ela viu ou ouviu. Viu ou ouviu. Ela não pode falar aquilo que ela não ouviu. Ela não pode inventar a história. Ela tem que falar aquilo que ela viu ou ouviu. Para ser uma testemunha autêntica, que tenha credibilidade, que possa prestar o seu testemunho para qualquer uma pessoa, diante do juiz ou qualquer pessoa, e falar: né, verdadeiramente esse aí tem um bom caráter, ele falou aquilo que ele viu ou ouviu e mais nada. Não precisa acrescentar nada, irmãos. Não precisa dizer nada daquilo que você não viu e nem ouviu. Você é servo de Jesus Cristo. Você só precisa comunicar aquilo que Ele te deu. Você viu, você ouviu, você teve a experiência do Senhor Jesus Cristo. Você é uma testemunha dele. Então comunique aquilo que você tem vivido. Você tem experimentado o milagre do Senhor. A Bíblia diz que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, irmãos: mas recebereis poder a descer sobre vós, e sereis o quê? Minha testemunha, irmãos. Por quê? Porque estava recebendo algo da parte de Deus. E quando Deus dá algo para alguém, entenda isso aqui. Quando Deus faz algo na vida de alguém, quando Deus realiza, irmão, batiza você com o Espírito Santo, é para você ter uma experiência com Deus e você pegar essa experiência e ser uma testemunha fiel de Deus aqui na terra. Uma testemunha fiel para: não, Deus me batizou, irmãos, e a partir do momento que eu fui batizado com o Espírito Santo, a minha vida foi transformada. Eu recebi cura, milagre. Eu tenho ousadia para comunicar o Evangelho a qualquer pessoa que eu vejo. Então, irmãos, testemunha tem que ter isso, tem que ter essa graça de Deus na vida para comunicar o Evangelho. Só consegue ser testemunha de Deus quem tem um caráter para o relógio, tá bom. Então, irmãos, para nós concluirmos, irmão, qual área Deus está trabalhando no seu caráter nesse momento? Qual a área que Deus tem trabalhado, irmãos? Porque Deus, irmão, Ele constantemente está nos trabalhando. Ele está trabalhando na vida da igreja, irmão, na minha vida, na sua vida, me preparando, me moldando a cada dia. Cada dia, qual a área que Deus tem trabalhado nesse momento na sua vida? Como você está aceitando, irmão, as pressões, os conflitos pelas quais você tem passado? Porque isso vai demonstrar o seu caráter também. Porque nós cristãos, Deus não nos chamou para vivermos um mundo de maravilhas, não. Aqui nesse mundo, a Bíblia diz: tereis aflições nesse mundo, mas fica tranquilo. Você tem o Espírito Santo, você tem a minha graça, tem a minha palavra. Tenha bom ânimo, então. Você vai vencer, eu já venci com você. Aleluia. Mediante as pressões, irmãos, as adversidades a qual nós temos passado, em Deus quer que o seu caráter seja mostrado às pessoas em meio às pressões. Para: olha, eu não mudo, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, e essas pressões desse mundo não vai fazer com que eu mude
reagiriam diante das situações semelhantes a que você está passando, a que você está vivendo? Como as pessoas não cristãs vai enfrentaria a situação que eu e você enfrentamos? Porque às vezes, irmão, o não cristão enfrenta e a atitude dele é melhor do que a nossa. Então tem que cuidar. Se coloque de pé em nome de Jesus. Quais as características de Jesus que já fizeram parte do seu caráter? Quais as características que Jesus tinha que já fazem parte do seu caráter? Se a lista estiver pouca, vamos colocar mais em nome de Jesus. Precisamos ser moldados a cada dia pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus. Deus quer, irmãos, uma igreja. Quando Ele olha, irmãos, quando as pessoas olham, como eu achei bem interessante o exemplo que o pastor Nemédio usou lá na sede. Se você começa a andar com o pastor, você vai caminhando com o pastor. Você vai caminhando com ele, irmãos. Daí a pouquinho, você está parecendo um pastor. Aí daí a pouquinho você é consagrado a pastor. Se nós começarmos, irmãos, a cada dia andar mais com Cristo, puxar Jesus Cristo pessoal para nós, mais pertinho da mão, o povo colocando um pequeno Cristo aqui, é o que Ele quer, um pequeno Cristo aqui. Porque as características dele vai estar tão infusadas, tão infiltradas, irmãos, fazendo tão parte da nossa vida, irmãos, que não vai ter diferença. Olhei para Cristo, olhei, tem um Cristo aqui também, tem outro Cristo ali, olha outro cristão, não, cristão ali, olha ali, um pequeno, tanto de pequeno Cristo ali, louvado seja Deus, não vai ter vários aqui, porque ele olha, vai ver, nossa, como nós exalamos as características do caráter de Cristo. Quando abrimos a boca, vai falar, nossa, está parecendo Jesus esse aqui, está parecendo Jesus, o modo dele falar, o modo dele pensar, o modo, até quando ele sorri, parece que eu vejo Cristo na vida dele. Com isso que nós temos que entender e para praticarmos as características de Jesus, que já fazem parte de você, irmãos, que já fazem parte do seu caráter. Busque ela, pareça com o Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Feche os teus olhos nesse momento, vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, Senhor meu Deus, obrigado por tua palavra, Senhor. Ó Deus eterno, que nos fez refletir, meu Pai, sobre a nossa necessidade, Pai, de parecer com o Senhor, meu Deus. Não tem como alcançarmos o céu, Senhor, se as características do Senhor, Pai, não estiverem em nós, Pai. Se o reino do Senhor, a tua palavra, não estiver em nós, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, aleluia. Nos ajuda, Pai, a cada dia buscarmos a tua presença, Senhor, a ponto, Pai, do nosso caráter estar igual ao Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que nenhuma distração, que nenhum impedimento, Senhor, possa, meu Deus, ser capaz de impedir a nossa busca. A Deus, o nosso melhoramento diante do Senhor. A meu Deus, tudo aquilo, Senhor, que fizemos, ó Pai, o Senhor deve ser glorificado e exaltado, meu Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu profetizo sobre a tua igreja, que possamos ser, ó Pai, pequenos Cristo, que possamos ter a imagem, a semelhança do Senhor, que as nossas atitudes, ó Pai, sejam iguais às atitudes do Senhor, que mediante as pressões, as adversidades que enfrentamos, possamos, ó Pai, ter as mesmas atitudes que o Senhor teve quando treinou na terra, meu Deus eterno, mediante as aflições, as angústias, o Senhor teve um comportamento de quem era filho de Deus, que nós possamos também ter esses comportamentos enquanto aqui viver, Pai, parecer com o Senhor, meu Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós oramos, ó Pai, te agradecemos, ó Pai, dessa noite, em nome de Jesus Cristo.